Mas olha aqui, eu lembro de alguém falando dela no show da Ludmilla, eu acho. Que ela ficou. Não teve um vídeo que você postou no TikTok do ladinho, assim, no show? Da Lud? Uma qual da Lud? Você tava com um negócio de pluma? Eu acho que a Lud tava tocando no palco e eu gravei um vídeo dançando do lado no carnaval, ou não? Foi, no carnaval. Foi. Porque tava tudo colorido, assim. É, que era uma roupa amarela, com não sei o que, tudo rasgado, não sei o que. Alguém falou. Quem que tava com você? Será que é o mesmo vídeo que a gente tá falando? Acho que é. Não é assim quem tava com Não, você gravou sozinha. Mas alguém falou assim, ai, a Vanessa é muito dedicada. Esse dia, ela ficou ali gravando, tipo... Ah, não, esse vídeo que eu tô falando, eu gravei só uma vez, eu não sei qual você tá falando. Que esse da Lud teve uma vez que, gente, juro, eu peguei, eu sabia que ia ter o show da Lud, né? Aí eu pensei, cara, eu tenho que aprender essa dança urgente pra eu gravar na hora que ela tocar, eu só vou ter essa chance. Aí eu fui lá pro lado do palco, fiquei esperando a música, o show inteiro assim, eu esperando a música tocar. Assim, querendo curtir com meus amigos, mas falei, não, vou pegar essa música. Esperei, quando começou a música, tocou, não sei o que, eu dancei. Então, tipo, eu sou desse tipo. Até se eu boto uma coisa na minha cabeça, eu tenho que fazer. Se eu não fizer, eu surto. E eu tenho que trabalhar isso na minha cabeça. Ideia de conteúdo é tudo você também. Ideia de conteúdo eu tenho na minha cabeça, tipo, um dia antes. Eu já acordo com a ideia e eu fico ansiosa. Eu vou dormir ansiosa pra fazer os conteúdos que eu já pensei no dia anterior. Para. Juro, e aí por isso que acaba me dando um pouquinho de ansiedade. E sobre a questão de ansiedade, você cuida, você tem um acompanhamento de terapeuta? Então, ó, já vão brigar comigo que eu sei. Eu tava tendo um acompanhamento com a minha terapeuta, só que começou a ficar muito difícil, gente. Eu comecei a viajar muito. Eu sei que é muito importante, tem que incluir. Mas, assim, eram momentos que é errado, mas é que eu tava, tipo, viajando tanto e tão feliz que eu pensava, eu não preciso. Aí depois vi uma coisa e me botava pra baixo e falava, caraca, tá vendo? Por isso que eu devia ter continuado a terapia. E aí é isso, eu tenho que voltar. Só que aí, o que aconteceu? Eu tava fazendo a terapia e eu tive um cancelamento brabo lá, que eu passei 4 dias sem postar nada, que eu fiquei muito mal, que eu sumi e... foi até... Que eu tive um surto real e eu parei de responder meus pais, não sei o que. Meu pai até pegou um voo e meus pais pegaram um voo e foram lá em casa, porque eles ficaram muito preocupados. E aí, a partir daí, eu fui pra um psiquiatra mesmo, pra ver que negócio, pra questão de ansiedade, não sei o quê. E eu comecei a fazer com ele, só que aí eu comecei a viajar e eu já não sabia se eu continuava no psiquiatra, eu voltava pra terapia. Ficou uma loucura e aí eu acabei deixando levar. Deixando os Entendeu? dois de deixando lado. os dois de lado, acredita? Então... Mas é bom termo, né? Nossa. É importante, mas voltar, é importante. Né? Não tô falando... que você precisa, mas... Toma, receba. Não, mas é que, mas cara, é eu fiquei mesmo. meses sem, e agora eu não consigo mais. Inclusive, minha terapeuta acabou de mandar mensagem, acho que ela tá brigando comigo, que eu cancelei 2 vezes. Aí você cobrando a gente. Vendo? E eu mas eu tenho uma aqui, ó, contínua. Então, e aí eu acabava cancelando, aí passava 2 semanas, 3, e ela falava, pô, Vanessa, não sei o que, eu falava, ai, cara. E conciliar o horário, né? Conciliar. Os nossos horários é tudo. E às vezes eu viajava e fuso horário, digamos assim, eu vou pra Europa, aí o fuso horário é 5 horas, aí até conciliar, e aí querendo ou não tem negócio de público, não sei o que, não sei o que. Aí eu falava, cara, eu não vou conseguir fazer nunca. A gente deixa sempre a gente pra depois, né? E aí tinha dias que o psiquiatra falava, eu preciso de 2 horas pra saber, tipo, muito mais sobre você. Eu falava, cara, 2 horas do meu dia, pra mim é tanta coisa. Pois é. E não sei o quê. E ele falava, e aí depois você tem que anotar não sei o quê, porque quanto mais você anotar sobre isso, menos você vai, tipo, ter raiva, não sei o quê. Só que eu acabava passando horas anotando até eu passar a raiva. E aí, passava a raiva anotando. E aí eu já fiquei, cara, é muito tempo e aí começou a ficar difícil, mas eu pretendo voltar. A terapia é muito importante, gente, muito importante. Cara, a minha primeira consulta com o meu psiquiatra, que eu tenho até hoje, ela é quinzenal, né, minha consulta. Uhum. E aí, ela marcou 8 horas da noite. E aí eu falei assim, foi online, né, eu falei pro Lin, às 9 tô liberada, vamos jantar depois. Sim. A primeira consulta de 3 horas. Tá eu vendo? saí 11 horas da noite com o olho inchado de chorar. E eu assim, ele, caralho, você tá... Eu, gente, onde que eu tô? Sabe? Tipo, totalmente desnorteado. Porque você vai indo. Você vai e é tipo 3 horas e vai esquecendo, não é nada, né? Não é nada de consulta, assim. Só que é o... Que você vai falando e vai lembrando de coisa. É isso mesmo, foda. Cara. Uma hora não entrava tudo da minha semana, não, cara.
Eu comecei com terapia energética. Eu ia perguntar, agora eu ia perguntar se você acreditava nisso de tampar umbigo e tal, essas coisas. Então, o de tampar umbigo, não tanto, mas eu acredito muito em energia, acredito muito na lei da atração, acredito em regressão, acredito nessas coisas. Não entendo muito ainda, é um negócio que quem sabe um dia eu me aprofunde mais, mas eu comecei exatamente pra isso. E aí, só que primeiro ela começou a saber mais sobre a minha vida, pra depois a gente planejar uma regressão, não sei o que, voltar. Mas até com esse comecinho, que a gente não fez muita coisa relacionada a isso, ela já abria minha mente pra muita coisa. Tipo, teve uma vez que foi bizarro, que era um negócio que eu nunca tinha pensado, que comecei a conversar, né, com a minha terapeuta, e eu falei, cara, sabe o que eu acho engraçado? Que quando eu tô aqui em São Paulo, trabalhando na minha vida, eu não choro. E eu sempre fui uma pessoa de chorar muito. Uma pessoa muito sentimental. Eu sempre fui, tipo, de chorar, sei lá. Eu vi um filme e chorar como se alguém tivesse morrido, alguém da minha família. Ou de ver uma coisa ali na rua e, tipo, chorar feita desesperada. Por tudo. Ou de, tipo, acabar o namoro e parecer que eu não ia mais viver. Acabou a vida. Então, assim... E eu comecei a conversar com ela e eu comecei a falar. Só que engraçado é que eu não choro quando eu tô em São Paulo. E toda vez que eu vou ver minha família... Parece que todos os meus sentimentos vêm à tona e eu fico muito mais estressada. Eu choro, e aí eu acabo brigando muito com eles. E eu acabo não sei o quê, e eu acabo não dando tanta atenção pra minha irmã, porque eu brigo e não sei o quê, não sei o quê. E ela chegou e virou e falou, sabe o que eu acho que é isso? Eu acho que é o seu porto seguro. Você se sente tão aberta e tipo, ser você... E de não ter que se cobrar de ter que ser adulta e de pressão e não sei o quê. Pose, né? De ter que fazer pose, de ter um personagem que querendo ou não, às vezes a gente tem que ter um personagem ali. A gente não pode falar tudo e fazer tudo que a gente quer, entendeu? A gente tem que pensar bastante. E você se sente tão confortável, é tanto seu ponto seguro, que quando você chega na sua família, você desaba. E você acaba descontando isso neles. Isso acontece desde criança, com a minha filha é assim. Uhum. Até... tipo, tem coisa científica, enfim. Uhum. Que é isso. Às vezes ela tá... Por que falam, ai, passou o dia inteiro aqui, aí eu chego em casa... E quando eu chego em casa, desconta tudo na mãe. Começa a chorar. E foi exatamente isso, eu não pensava nisso. E aí isso começou a abrir mais a minha mente de por que eu descontava tanto na minha família, eu brigava tanto quando eu via eles assim, ou por que, sabe, eu chorava tanto, ou por que, tipo, tudo vinha tão à tona. Nossa. E, tipo, teve um mesinho que eu fui passar com a minha família no final de ano, que, cara, eu comecei a vir tanto sentimento à tona, porque fazia muito tempo que eu não via eles, né, eu tinha me mudado pra São Paulo já há uns meses, né, e aí começou a vir tanto sentimento que eu comecei a, tipo, até tratar pessoas, tipo, de uma forma que eu não tratava antes. Tipo, de não ter paciência com fã, não ter paciência com família, não ter paciência com ninguém. E eu comecei a fazer assim, mano, o que tá acontecendo comigo? Porque eu não era assim. Eu comecei a ficar assustada achando que eu tava mudando. E, tipo... E eu ficava mal, porque aí eu não era tão legal com fã em festa, eu acaba me estressando muito, e eu virava e depois falava, cara, podia ter sido muito mais simpática e muito mais grata por tudo. E começou a minha cabeça a ficar muito confusa. E aí a terapia nesse tempo ajudou bastante. E também eu depois tive uma viagem pra Noronha com uma galera muito da paz e amor que acabou me reconectando mais com natureza. Aí a gente fez muito trabalho ambiental, não sei o quê. Aí eu catei eles com um monte de criança, aí a gente nadou com não sei o quê. E aí acabou me trazendo, tipo, eu comecei a ser mais grata, sabe, a tudo. E aí esse mês, assim, e a terapia me ajudou muito. Porque eu tava meio que me dando uma perdida, sabe? Mas é bom ter esses momentos pra botar o pé no chão Não, foi maravilhoso. Pensar. Foi na Casa Neuronha. Sou muito eu já grata, fui. inclusive. Cara, aquilo ali me deu uma lavagem que até quando eu voltei, meus pais falaram, cara, o que aconteceu com você? É mágico, parece, né? O que aconteceu? O João também percebeu uma mudança absurda em mim, tipo, foi absurdo. Que bom. Só quem conviveu comigo percebeu o quanto aquilo ali limpou minha alma. É um poder, né?